Ô Bruno, cara, assim, eu queria que tu desse assim um contexto, como é que é a tua vida, cara? Me fala um pouco aí do Bruno, desde criança, como é que foi, Bruno? Tu nasceu em Blumenau? Isso, eu ia perguntar isso. Tu é blumenauense? Cara, graças a Deus perdi o sotaque, mas eu vim do Rio de Janeiro com 4 anos de idade. Eu sou carioca. Ó, carioca. Só coisa que pouca gente sabe, não tenho sotaque. Com todo respeito a quem tem, mas eu realmente prefiro... Né? Acabei que perdi o sotaque, enfim. Sim. Tenho família até hoje lá no Rio de Janeiro também. Vim com 4 anos pra cá. Minha avó materna é daqui, avô também, e aí, diante de violência, de um monte de coisa no Rio de Janeiro, minha família achou mais apropriado retornar pra cá. Tu nasceu na cidade do Rio mesmo? Sou carioca da Gema mesmo, ali e vou, normalmente, tenho família, tenho avós, então, avó agora, e aí eu procuro, sempre que possível, né, ir lá, visitar, dar uma atenção pra família. Agora, por conta dessa questão do Covid, fica complicado, né, mas procuro ir. Com 4 anos tu já veio pra cá, pra Blumenau, direto pra Blumenau? Pra cá, vim direto pra cá, tive minha infância toda ali no bairro da Água Verde, e a minha vida foi se estabelecendo por aqui, né, e aí depois fui pro colégio, enfim, Qual que era o colégio, Bruno? Colégio Sagrada Família, tive toda a minha infância no Colégio Sagrada Família, né? Até sou muito grato por isso. Médio? Todos sempre ali no colégio, acho que me deu uma base muito legal, valores muito interessantes. Quando a gente passo ainda na frente da instituição, dá aquela saudade, né? De tudo aquilo que aquela nostalgia, aquilo que a gente passou, quando a gente achava que a gente tinha problema na vida, que a gente reclamava das coisas, né? Chega a ser ridículo, não pagava boleto ainda, não pagava boleto, o pessoal que por acaso ainda tá em escola, né? A gente não reclame da vida, curtam, que é a melhor fase que se tem, né? É verdade. E isso é muito interessante. Depois fui fazer faculdade, na verdade, de Direito, tinha uma dúvida muito grande. Um lado meu queria ir pro jornalismo, outro lado pra questão de Direito. Por isso é tão comunicativo assim, né? E as pessoas da família, alguns que queriam que eu fosse fazer administração, fui fazer faculdade de Direito. Durante a graduação, eu fiz algumas cadeiras também de psicologia, que me deram também essa base mais humana de tentar me colocar no lugar dos outros, e eu acho que isso é um elemento fundamental para a vida como um todo, e na política não é diferente. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é se colocar no lugar do outro, né? A gente deixar de analisar as coisas pelos nossos posicionamentos, mas tentar entender a história do outro, julgar menos e procurar compreender mais. Eu acho que a psicologia, nesse sentido, te dá uma visão de mundo e uma posição humana muito interessante. Fiz algumas cadeiras complementares e fiz a minha graduação ali em Direito. Depois eu me formei. Você fez na FURB? Fiz na FURB. Depois me formei, logo fui aprovado na primeira prova do OAB que eu fiz. Virei advogado muito cedo. E eu gosto de brincar que eu quebro muitos paradigmas muito cedo, porque com 22 anos eu era já advogado, depois eu engatei o mestrado, então muito novo, com 25 anos eu já era professor universitário, e também fui eleito vereador com 29 anos, o mais novo. E muitas vezes isso é uma questão que eu gosto muito de quebrar, porque as pessoas acham que juventude... Agora não, né? Agora tô velho, acabado, né? Depois do mandato cabelo branco... Quantos anos, posso perguntar? 33. Tá, ainda pra política tá, né, gente? Dá, né? Esse ano, então, vai ser igual Cristo. Vai ser na Câmara. Vai ser crucificado, tu acha ou não? Acho que já foi bastante, né? Sobrevivemos aí, né? Mas, assim... Então, tem essa questão de quebrar paradigmas em tudo, né? Mas tu acha que isso é de ti mesmo? De quebrar paradigma? Eu gosto disso, eu acho que sim. Cara, porque assim, eu vejo até por mim, cara. Engraçado, eu sou movido a desafios, assim. Parece que a pessoa fala, cara, não, e aí eu vou lá e faço. Vou fazer acontecer, cara. Pô, engraçado, só dando um contexto assim, engraçado, as pessoas geralmente faziam assim, né? Tu chegava com 18 anos, aí tu tem que ir pra faculdade, né? Depois do ensino médio, e aí se formar, e aí fazer a tua profissão. Cara, eu fiz totalmente o inverso, assim, cara. Eu peguei, me casei, e aí, cara, trabalhei, consegui conquistar minhas coisas, depois eu fui fazer faculdade e não me arrependo disso, sabe? E é exatamente isso, porque parece que eu tento sempre ir pelo lado contrário pra provar que dá, né, cara? E legal saber que tem mais pessoas assim, né? Acho muito massa. Eu acho que, às vezes, se a gente entra numa filosofia, é uma loucura. Até que ponto que a gente quer as coisas e até que ponto que nos fizeram imaginar que a gente quer determinadas coisas. Eu acho que muitos dos nossos projetos não são nossos. As pessoas, família, a sociedade colocam na nossa cabeça que é, né? Então, tu tem um padrão a seguir, um script. E quando tu foge do script, é meio loucura. Mas aí parece que tu vive, né? Não parece que daí aí é a vida...
E tu sabe que eu acho que é o ponto que tu entende isso e que tu resolve te aceitar no meio desse processo. Por exemplo, eu muito novo, eu tinha essa questão assim, com 22 anos, né? Imagina, indo num fórum, algo assim. As pessoas não davam credibilidade, porque achavam que parecia um estagiário, enfim. Aí. E aí tu começa como jovem, querer se adequar nas coisas. Eu me lembro que no início eu queria, vou usar uma roupa social para parecer mais um negócio, e eu via que eu não me sentia confortável. Até o ponto de entender que não era a questão da vestimenta, mas era a questão da posição de dizer, não, peraí, eu sou jovem, mas eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho possibilidade. Eu fui quebrando isso. A primeira turma que eu entrei para lecionar, o primeiro dia de aula, foi um choque muito grande, porque mais da metade da turma era mais velha que eu. Então, assim, eu falei, um desafio muito grande em relação a isso. E eu acho que com o tempo, tu vai se entendendo no meio desse processo, tu vai resolvendo isso. Várias visitas, por exemplo, comunitárias, eu chegava e às vezes uma senhora, isso me marca, uma senhora chegou para mim e falou assim, você não acha que você é muito novo para ser vereador? E aí eu falei, primeiro que eu não sou, eu estou vereador, porque tudo é passageiro, né? E eu falei pra ela, não acho que é uma questão de idade. Eu me preparei muito para essa situação, não é uma questão de idade aqui. Mas você tem paradigmas que vão sendo criados. Quando a gente, por exemplo, fala a imagem de um advogado, você vem na sua cabeça um estereótipo, né? A gente cria esses estereótipos e tal. E é muito mais difícil quando você tem que quebrar essas situações. Mas eu acho que aquilo que é difícil também dá muito mais beleza quando você alcança. É isso que eu digo, quando tu passa a viver, né? Parece que aí é vida, porque tu tá quebrando aquele... não vou dizer o paradigma, mas... o padrão, né? O padrão tradicional, né? Porque a gente... O status quo. O status quo. A gente estava conversando sobre isso com outro entrevistado, falando sobre como a nossa região ela é tradicionalista, né? No sentido de que você nasce, você tem que formar uma família, você tem que trabalhar de preferência na mesma empresa o resto da vida, formar uma carreira sólida naquele lugar. E quando você faz alguma coisa... A gente tava falando com o Ingo sobre poker, né? Quando você faz alguma coisa fora desse paralelo, não, você é uma aberração. Né? Tipo, ele viveu um ano de poker, né? A gente falou sobre isso, né? Pô, isso ali... jogatina. O cara... Desculpa, o cara é vagabundo, vive de poker. Cara, e não é, cara. Aposta, né? É estudo, é dedicação, é treino. São horas por dia. O cara vive aquilo. Né, e não se respeita. Isso é para tudo na vida. Qualquer tipo de quebra que tu faz, né? Mas muito vai... eu tenho formação em administração, né? Em gestão. Muito se vai daquela questão que se utiliza como prerrogativa para uma contratação, por exemplo. Que a pessoa tem que ter o tal do chala, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Né? O Bruno, por exemplo, tem muito conhecimento, tem as habilidades dele, né? E atitude mais ainda. Então, mas de nada adiantaria se ele não tivesse atitude. E muitas pessoas são assim, tem o conhecimento, tem algumas habilidades, mas não tem atitude, né? De romper a barreira, de quebrar o paradigma. E talvez você seja essa pessoa que você fala crucificada por você ter atitude. E até uma coisa que eu falo para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, a gente demora muitos processos internos nisso, né? Acho que muitas vezes a gente quer ser algo que a gente não é para agradar e por achar que vai ser o caminho mais adequado. Mas isso é uma fuga que a gente vai perder tempo e não vale a pena. Eu acho que a gente tem que tentar nos descobrir. E acho que esse processo de descoberta, de autoconhecimento, ele também não é estanque. Eu acho que ele acontece cada dia. Eu acho que a gente tem que tentar entender quem nós somos e aquilo que nos realiza. E muitos dos projetos e dos planos que as pessoas e a sociedade querem botar na nossa vida não é o que nos dá felicidade. E a gente começa a perceber que a felicidade, às vezes, são coisas muito mais simples do que imagina. É uma conversa descontraída, sabe? Eu acho que a gente tem uma ideia de que a gente precisa chegar em determinado lugar. Não. Eu acho que a beleza e a felicidade tá no caminho, tá na travessia, sabe? Ô Bruno, na tua infância ali, né? Além de, com certeza, comer cuca na padaria Nice... Bastante, né? Bastante. Quais eram os teus hobbies, assim, na adolescência? O que você gostava de fazer? Você gostava de sair com os amigos? Como é que era o Bruno... Criança, adolescente ali. Sou competitivo, o pessoal que teve infância comigo sabe, eu sou aquele que não gosta de perder para o ímpar, né? Gosto de bastante coisa. Somos os três aqui. Né? Bastante coisa. A gente não vai jogar nada. Não tem baralho de truco aqui. Né? Coisinha longe, gostava de dos jogos mesmo, gostava bastante de brincar nisso. Tentei participar dos esportes, mas sou meio ruim em tudo, né? Tentei jogar futebol, tem uma coisa engraçada, fiz isso... Futsal, disputei campeonato, coisa de campo. Jogava tênis eu jogava um pouquinho melhor por ser canhoto, né? Tem uma certa facilidade nisso aí. Alguma facilidade tem que ter ser canhoto, né? Porque normalmente é tudo difícil. Mais inteligentes são os canhotos, né?
Os mais racionais aí. Mas sabe que isso é engraçado? Uma vez que eu fui numa palestra e de repente estavam falando sobre isso. E era um psicólogo comportamental e estava falando. E aí ele começou a passar alguns números. Por exemplo, que 10% da população é canhota, mas na fila dos hospitais o número é 20, 25%. Ou seja, a imunidade menor. A expectativa de vida menor. Aí eu me levantei do meio da palestra e falei assim, com licença, eu sou canhoto, mas tem algum fato positivo aqui. Então, olha, dizem que tem facilidade nas coisas, mas isso ainda não está comprovado. Eu falei, então, fatos são esses aí que são ruins, né? Dificuldade de localização no espaço. Meu Deus do céu, uma tragédia, barbeiro que só, mas enfim. Tá, e aí, no caso, o que tu fazia? Tu jogava, tentasse esporte, não foi muito... Eu sempre fui um cara muito dedicado assim, em relação a estudos. Eu sei que hoje é difícil falar para as pessoas, mas eu era muito tímido. Eu era uma criança muito tímida e depois eu acabei me soltando bastante, assim. Mas eu sempre gostei, tentava jogar. As crianças na minha rua, era uma infância que é engraçado, porque é um tempo que realmente não volta. Tinha 15, 20 crianças que eram mais ou menos a mesma idade. Então a gente era muito unido e a gente... Por exemplo, na nossa rua tinha a cesta de basquete que todo mundo juntou a sua mesada e a gente ficava lá brincando na questão de basquete. Eu adorava aquilo. E como eu sou baixinho, né? Tem coisas que não mudam. Então eu não podia disputar o jogo de basquete indo ali, né? Pra debaixo do garrafão. Tinha que fazer o quê? Tinha que ficar treinando arremesso. E aí, como tinha tempo pra isso, aí eu peguei o jeito, né? Porque tu vai ficar lá 1 hora, 2 horas treinando, daqui a pouco tu pega uma sede e começa. Tudo né? é treinável, né? Tudo treino. Então a pessoa me passava, me achava o máximo. Pum! Bola de 3, joga no Bruno e ele consegue. Né? Então, assim, tive uma infância assim, muito legal. E é engraçado que essa rua que eu morava, eu tenho meio que um ritual, as pessoas que me conhecem sabem, que às vezes alguns momentos difíceis da minha vida, de decisão ou de processo eleitoral de coisa, eu vou até essa rua num cantinho que eu tinha na minha infância e eu fico ali parado, às vezes sentado e tal, meditando, enfim, porque é um lugar que pra mim tem todo um histórico, sabe? Tem um contexto, né? Tem todo um contexto. E eu procuro isso, assim. Eu procuro muito trabalhar esse lado mais de energia, assim, enfim. E pra mim aquilo é muito marcante. E quando eu vou lá, sempre me chama a atenção que eu não vejo não vê mais isso, né? Sabe? Andar com aquele carrinho de rolimã. Tu andava, Meu Deus do céu. Levava tombo pra cá, jogava taco, o gordinho correndo pra emagrecer aquele negócio da ladeira. A minha infância foi muito similar, vivia na rua mas era uma brincando, coisa maravilhosa.